pessoal, como vos tinha dito, eu ia falar sobre o Mediterrâneo Oriental, porque é o ponto quente da situação atual, e no centro está o tema da Líbia. É um tema muito importante de falar. Portanto, eu não sei se vai dar para falar aqui de tudo o que eu quero. Portanto, pode ser que isto seja dividido em 2 programas. Por onde é que vamos começar? Olha, acabei de ver uma notícia que o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco ia receber o Lavrov, da Rússia, hoje, e foi adiado, porque ia ter este tema agora como centro, como tema da conversa entre eles. Portanto, isto está tudo muito em grande ebulição. Aquela zona do Mediterrâneo Oriental é onde está a passar tudo. Vamos lá ver para onde é que começa. A Líbia é o centro, é o que está no problema, na origem das movimentações, mas isto não pode ser dissociado das outras coisas que têm implicação, desde o Cáucaso, Rússia, Europa Oriental e a Arábia Saudita, tudo mais. Não me quero adensar porque isto é tudo muito complexo e depois há que ter aqui um fio condutor e concentrar-se no que é mais importante. A Líbia, em 2011, começou os problemas na Líbia. Ou seja, o Gaddafi tinha mão dura no país, fazia uma equação, à sua maneira, porque era um ditador, à sua maneira, fazia uma equação do mapa tribal daquele território que tinha sido colónia italiana, que tinha vivido já durante o fascismo italiano, com um controle dos senhores das tribos. Esse papel foi um pouco continuado pelo Gaddafi. Consegui fazer da Líbia uma unidade nacional, uma identidade africanista. Ele era muito africanista, ele tinha a ideia de libertar a África do jugo ocidental, e então baseou-se no poder tribal. Há cerca de 100 e tal tribos na Líbia, das quais são 3 ou 4 que são as principais. E aqui interessante é que há uma rivalidade histórica entre 2 cidades portuárias do norte, Trípoli, que é a capital, e Benghazi. E no centro, no meio destas 2, tens Sirte. E Sirte é atualmente um dos pontos que está a ser disputado pelo atual governo legítimo, reconhecido pela Liga Árabe, pelas Nações Unidas, de Trípoli, reconhecido pela Turquia, e o general Haftar, que é o rebelde. Tudo isto apareceu da guerra que começou em 2011, e é engraçado que aqui na própria BBC da Grã-Bretanha, canal público britânico, diz que desde 2011, desde a retirada do Gaddafi, o assassinato do Gaddafi por milícias apoiadas pela NATO, que gerou-se o caos naquele território. Portanto, aqui há que entender que isto se pode tornar, ou pode ser, o que está ali um laboratório de uma nova Síria. Desfazer o Estado. Na Síria também começou em 2011, vai fazer agora 9 anos a guerra. Na Síria as coisas parecem estar mais controladas porque a Rússia interveio, porque tem bases, tinha a base de Tartus e agora tem mais bases terrestres. E os próprios chineses enviaram militares, apoio de conselheiros militares, e ali os poderes que queriam desestabilizar a região causaram muito problema, muita onda de refugiados, tudo mais, mas a verdade é que a Síria está mais controlada a nível territorial pelo governo do que a Líbia atualmente, porque na Líbia há uma disputa entre o governo reconhecido, legitimamente reconhecido, e toda a parte que controla a produção de petróleo e do gás, que é o principal recurso do país. Este general Haftar, que tem apoios desde a Rússia, desde a União Europeia,
e da Arábia Saudita e do Egito e das potências regionais. Portanto, o governo legítimo, reconhecido pela ONU, tem muito pouco apoio internacional, apesar de ser legítimo. Aqui os Estados Unidos mantêm uma posição neutral, aparentemente neutral, e agora temos que ver que se os Estados Unidos entram neste conflito, ali pode gerar-se um grande caos para todo o Mediterrâneo. Não se esqueçam que é uma zona de passagem de imigrantes da África, a África subsaariana e da norte da África para a Europa. Agora vão começar agora junho, julho, agosto, vão começar a aparecer milhares e milhares e milhares de imigrantes a entrar para Lampedusa, para o sul da Itália, através deste corredor. É um Estado falhado, ou seja, quando o Gaddafi tinha um Estado social em que se oferecia um apartamento ao novo casal, a um jovem casal, quando se acabavam de casar, um apartamento, davam-lhes educação grátis, saúde grátis, era o Estado social. O Gaddafi tinha tornado o país mais pobre da África, em 50 anos tornou-se o país mais rico da África, com um standard de vida, como é que seja, um nível de vida, o melhor nível de vida em África. Ele aqui, acho que enganou-se quando pensou que tinha comprado tanto ouro para ter como respaldo de uma nova moeda, o tal dinar africano, para ter uma moeda africana independente do dólar, independente do euro. Aqui ele meteu o pé na poça. Ele não entendeu que não pode fazer isto, que o sistema financeiro internacional, do qual já aqui falei, que é basicamente uma coisa anglo-saxónica, à qual os europeus se juntaram mais tarde. Anglo-saxónica, sionista, há que falar sempre deste componente, e do qual a Europa mais tarde também faz parte. Ele queria uma coisa independente disto, e aqui foi quando os americanos, a NATO principalmente, interveio, meteu-se no assunto, desestabilizou e quer fazer dali uma divisão, ou quer gerar ali um Estado, um país sem Estado, um território sem Estado, como tentaram na Síria, porque isto é um ponto estratégico importante para os interesses não só do gás natural e do petróleo, mas como é ponto de passagem entre a África e a Europa. É um ponto geoestratégico tão importante como a Síria, e agora ameaça tornar-se numa nova Síria. E tem aqui muitas outras informações sobre o Mediterrâneo Oriental e a relação, o que se está passando aqui com outros atores, mas que tem mais a ver com a zona de passagem do gás, do Oriente e do Cáspio, e do Mar Negro, e da Rússia, e da bacia do Leviatão, e da Afrodite, no Chipre. Portanto, com todos estes atores, Chipre, Israel, Grécia, depois o Líbano e a Síria, com outro postulado, e a Turquia, muito importante falar aqui da Turquia, porque é o país mais importante, é o mais extenso, o que tem maior consumo de energia, o que tem maiores passagens de gasodutos, o que tem maior força militar. Há que falar disto no próximo episódio, mas cingindo-se ao tema da Líbia atualmente, que tem a ver com esta guerra de gás, com todas estas potências, a atual situação é de que a Turquia já enviou força militar, experts, como é que se chama, peritos militares, para ajudar o governo de Trípoli, e isto não é feito pacificamente. Há aqui uma grande contestação de todas as outras potências. Aqui a Rússia, como eu tinha dito, o Lavrov ia falar hoje com o ministro de Negócios Estrangeiros turco em Ankara. A coisa ficou adiada, não sei o que é que se passa ali.
E há o Egito chegou a mobilizar centenas de tanques para a fronteira para ajudar aqui o general Haftar, mas não desescalou, não chegaram a entrar no território, porque aqui no mapa, vou ver se encontro aqui alguma imagem para pôr o mapa atual de quais são as lealdades. Praticamente o país está dividido na zona de Trípoli e Misrata, toda esta zona de oeste, norte da capital, que era a zona realmente que é a zona tribal, que era a zona do Gaddafi, mas que agora está ocupada pelo presidente, o Sarraj, ou seja, do governo da Curdo Nacional, o governo da Síria, toda esta zona, Misrata, Trípoli. Depois tens toda a zona central, que é a zona de produção de petróleo e de gás natural, que é a zona que está controlada pelo general Haftar, com Sirte, aqui muito próximo, a tentar ser reconquistada pelo governo. Benghazi como praticamente capital, Tobruk, e depois as zonas do sul, já tocando a África Negra, a zona, que isto aqui é importante ver também o papel dos africanos negros, que na altura do Gaddafi, que eram fiéis defensores do Gaddafi, e depois de todo este caos de 2011 tornaram-se em escravos. Havia mercados de escravos com negros africanos subsaarianos presos com correntes, como se fosse uma coisa de há 3, 4, 5 séculos atrás. Uma coisa incrível, imagens que se vê aí na internet. Isto tudo que saiu do caos, que foi tirar o Gaddafi, que não era querido destas grandes potências, e abrir-se a caixa de Pandora ali. E para terminar aqui o enquadramento da Líbia dentro da região do Mediterrâneo Oriental, porque a Líbia tem uma costa muito extensa, que realmente está aqui entre o centro e leste do Mediterrâneo, de referir que este acordo com a Turquia, ou seja, o governo da Acordo Nacional de Trípoli, do Sarraj, com Ankara, com a Turquia, permite à Turquia ganhar poder na região. Navegabilidade, estes acordos são basicamente de estabelecimento das zonas de exclusão marítima, que dão à Turquia a possibilidade de navegar os seus navios diretamente, esquivando-se a Grécia, que está no centro. E não sei, mas suponho que a Turquia deve fazer ali, perto de Creta, o mais próximo da Grécia possível, exploração de gás natural. É sabido que está fazendo na parte da República do Norte do Chipre, mas isso vamos falar no próximo episódio. Mas aqui na zona do Mar Egeu, eu julgo que deve haver interesses de exploração de gás, porque é um país, pensem que a Turquia tem 80 milhões, salvo erro, está num desenvolvimento económico forte, um momento de industrialização e de expansão, e precisa de eletricidade, precisa de energia, e daqui todo este acordo, que julgo que é de interesse com a Líbia, é um acordo de interesse energético. Mas também, claro, há o interesse diretamente da Turquia fazer exploração de gás na Líbia, em Sirte, mas Sirte está ainda do lado do exército, portanto, ali nos últimos dias tem havido uma tentativa do governo do Sarraj de retomar Sirte, que está no centro, está entre Trípoli e Benghazi. Tem ali um papel histórico mesmo, que é no centro dos dois poderes, Benghazi e Trípoli. Portanto, ali a zona do petróleo e do gás, e eu julgo que a Turquia tem interesse nisso. Agora, claro, do outro lado estão todas as outras potências, desde o vizinho Sudão, que chegou a enviar milhares de soldados para estar do lado do Haftar, a Rússia, Egito, já falámos, Emiratos, a Arábia Saudita e a França, envolvendo aqui a União Europeia, estando do lado do exército, ou seja, o Macron está diretamente interessado em derrubar o governo de Trípoli,
Portanto, é uma zona, é um ponto muito quente, porque estão a ver, estes atores aqui não são necessariamente muito amigos uns dos outros, mas a situação é de tal modo complicada que vamos ver qual é depois a posição que vai tomar os Estados Unidos, porque em algum momento eu temo que possa tomar partido por Trípoli. A Itália também mantém-se neutra, mas parece que é mais virada para Trípoli também. Estão a ver aqui estes atores, a França de um lado e a Itália do outro, os Estados Unidos de um lado, Rússia e Egito. Isto vai baralhar muito a equação. Turquia do lado dos que vão estar provavelmente os americanos. Isto é um tema muito sério. Mas no próximo episódio vou trazer aqui os outros atores do Mediterrâneo Oriental e o que é que se está a passar, da exploração de gás, que é uma das partes importantes disto. Fiquem atentos.